Lucas, o capítulo 15, a partir do versículo 11. Um texto muito conhecido de todos, mas eu creio que Deus tem uma aplicação personalizada para o seu coração. Todos acharam, amém? Lucas, o capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens e alfarrobeiras com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e tomarei o caminho de volta para o meu pai. E ao chegar-lhe, confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e preparai-o. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou. O teu pai mandou matar o novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém ele replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijar, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Contemplamos a tua formosura e declaramos que somos totalmente dependentes do teu Espírito. Vem, Senhor, e ministra o nosso coração. Nós te damos liberdade. Liberdade para arrumar todas as coisas. Organiza a nossa vida. Organiza a nossa mente, Senhor. Toca onde nós precisamos ser tocados. Nós declaramos que a ti pertence toda a honra e toda a glória. Que toda a mente agora seja levada cativa a ti. Que nós possamos ser cheios do teu Espírito pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que texto lindo, que palavra poderosa. Muitos de nós já ouviu essa pregação. Quantos de nós
já pregamos e já falamos sobre o filho pródigo, o filho perdido, mas existe uma aplicação e uma revelação de Deus para nós, e que eu quero que você flua comigo, que você acompanhe comigo. O tema dessa mensagem é achados e perdidos. Em rodoviárias, em aeroportos, tem um setor de achados e perdidos, não tem? Pessoas que ali passam, transitam, esquecem alguma coisa ou perdem alguma coisa, sabem que pode recorrer a esse setor, porque lá poderão encontrar aquilo que perdeu. A igreja precisa ser um ponto de destino àqueles que estão perdidos. Nós precisamos tocar pessoas e dizer que a obra da cruz também as alcançou. Nós precisamos levantar a nossa bandeira, a bandeira do reino de Deus, e dizer que a pessoa só está perdida até conhecer o Salvador, porque Ele muda toda a realidade, e Ele está tocando as nossas vidas, Ele está movendo a igreja desses dias é uma igreja triunfante, uma igreja que está crescendo, vivendo de fé em fé e de glória em glória, amém, queridos? Nesse texto, Jesus ele traz 3 exemplos em forma de parábolas para falar a mesma coisa. Ele fala sobre uma ovelha perdida, ele fala sobre uma dracma perdida, uma moeda, e ele fala sobre um filho pródigo, um filho perdido. Perceba que os 3 estão perdidos. A ovelha, nessa parábola, diz que um pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perdeu. Queridos, nós ficamos pensando, será que aquela que se perdeu tem mais valor do que as 99? O que faz de um pastor deixar as 99 e ir atrás daquela que se perdeu? Eu quero te dizer que o que faz um pastor deixar as 99 no aprisco e ir atrás daquela que se perdeu é justamente a condição da ovelha. Tem ovelhas que necessitam de maior atenção. E eu orando ao Senhor, eu pedi, Senhor, mas por que as 99 ficaram? Por que, Senhor, que esse pastor tinha a segurança que as 99 estariam bem? Naquele momento veio uma revelação, porque elas tinham umas às outras. Relacionamento produz segurança. É isso que é a igreja. Nós precisamos ter relacionamento, toque. Sim, e atrás daquela que se perdeu, mas nós precisamos entender que esses dias são dias de tocar aí fora e trazer a que se perdeu para o aprisco, para o lugar de segurança, para o lugar de relacionamento, amém? Fala também sobre uma dracma, ou seja, uma moeda que foi perdida dentro de casa. Eu aprendo que as coisas mais valiosas nós perdemos dentro de casa. Filhos, casamento, relacionamento, comunicação. As coisas mais valiosas nós vamos perdendo, porque crente não perde do dia para a noite. Ele vai abandonando algumas coisas. E com isso, coisas vão se perdendo. Sabe por quê? Porque o foco mudou. Na verdade, não estão perdidas. Quando você diz, eu tenho certeza que eu perdi algo dentro de casa, você fica mais tranquilo, por quê? Porque sabe que você só esqueceu onde colocou. Se está em casa, não está perdido. Não é assim? Mas se você sabe que foi lá fora, aí é problema. Então a primeira coisa que o Senhor quer fazer é nos manter
com os olhos olhando para dentro de casa primeiro. Um evangelho que olha os relacionamentos. O evangelho que toca o casamento, que fala sobre realidades que começam dentro de casa, porque é uma igreja forte que produz também uma sociedade forte. Sabe por que o mundo está desse jeito? Porque a igreja não está executando bem o seu papel. Quando o nosso foco muda ou a prioridade, nós deixamos de enxergar as coisas que estão debaixo do nosso nariz. Sempre estiveram conosco. O problema é que quando a gente muda de foco, as coisas em volta perdem um sentido. Quantas vezes nós, como marido, filhos, abandonamos os relacionamentos dentro de casa, porque achamos que é melhor lá fora, e nós vamos sabotando o nosso destino, porque tudo começa em casa, está debaixo do nosso nariz. O texto diz: quando a mulher acende a luz e organiza a bagunça, ela encontra a moeda que estava perdida. O que isso quer dizer? Você não pode procurar nada no escuro. Lembra do foco? Acenda a luz. Quando você acende a luz, fica tudo mais fácil. Você não fica tateando, você não fica tocando naquilo que não é real. Você precisa ser assertivo nesses dias, queridos. Nós precisamos acender a luz e começar a organizar essa bagunça que está na nossa casa, na nossa vida. Porque nós temos palavras para os outros, mas às vezes essa mesma palavra não é realidade na nossa vida. Nós temos direção para os outros, mas falta direção em nossas vidas. Então essa é uma noite que nós precisamos acender a luz. É noite de mesa, Santa Ceia, é uma palavra pastoral. Acenda a luz e veja o que você andou esquecendo. Aquilo que antes para você tinha grande valor e grande prioridade, talvez agora está sendo a cada dia deixado para trás. Talvez o seu filho chega para você todo animado e diz: pai, deixa eu te mostrar uma coisa. E você diz: agora não, eu estou trabalhando. A sua esposa vem animada e diz: amor, eu quero conversar. Agora não, depois a gente fala. E nós vamos nos diluindo no caminho. E se eu não estiver forte dentro de casa, eu não posso tocar ninguém. Eu não posso ser canal de bênção para a vida de ninguém. São dias de acendermos a luz e buscar dentro de casa o que se perdeu. Embora nós usamos esses textos do capítulo 15, essas parábolas como textos evangelísticos, a mensagem de Jesus vai além de só buscarmos os perdidos. Essa mensagem nós sempre adaptamos ela e ministramos como se fosse uma mensagem evangelística. Sim, nós precisamos sair, pregar o evangelho, tocar pessoas. Mas eu também preciso olhar para dentro da minha casa e ver que às vezes tem pessoas perdidas dentro de casa. Pessoas que estão doentes dentro de casa, e eu estou querendo curar e salvar os outros. Família forte, igreja forte. Algo só pode se perder se sair de onde deveria estar. Perceba bem, a ovelha se perdeu porque saiu do aprisco, saiu do meio das 99. Tinham 10 dracmas. Dracma ou moeda tem que ser guardada num lugar especial. Uma foi perdida. Se ela estivesse junto das outras, não era perdida. Ou seja, nós só estamos perdidos ou perdemos algo se tiramos do lugar de origem. O filho, chamado de pródigo, ele só se perdeu porque saiu da casa do pai. Diga comigo: da casa do pai. Você não pode sair da sua origem. Sabe, a tua cura não está no teu passado.
O passado fala do ventre da tua mãe. Foi quando você foi concebido. A nossa origem está em Deus, porque dele, por ele e para ele que são todas as coisas. É lá que você é curado. É lá que a sua vida é transformada. Nós às vezes queremos voltar nos traumas do passado. Ei, é na tua origem que os teus traumas são curados. Aleluia! É em Cristo. Só existe vida na presença do Senhor. Quando o homem sai desse lugar, ele entra no modo de sobrevivência. O Senhor nos chamou para ter uma vida abundante, uma vida eterna. Essa é a vida do crente, em abundância, olhando para a eternidade. Mas quando eu saio desse lugar, então agora eu passo a acionar um modo chamado sobrevivência, onde eu tenho que fazer as coisas de acordo com a minha força. A pessoa que sobrevive aí fora é uma vida apesar. Teste de sobrevivência, o que é? É você, de alguma forma, tentar buscar meios para continuar vivo. Só existe vida na presença do Senhor. Não existe vida fora. Você não precisa ligar o modo de sobrevivência. Você depende daquele que criou os céus e a terra. Aquele que escreveu sobre você antes da fundação do mundo. Aquele que sacrificou o cordeiro antes da fundação do mundo, queridos. É Ele quem merece toda a honra e toda a glória. E nós precisamos entrar debaixo dessa dependência. Então, arranque esse botão chamado modo de sobrevivência. Você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para ter uma vida abundante no Senhor. Só persevera. Deixa Deus falar. O pecado trouxe a perdição para o homem. Mas a graça do Senhor nos encontrou. Olha que coisa tremenda. Quando Adão peca, ele perde o ambiente da glória de Deus. Ele perde o lugar. Então agora ele tem que acionar o seu modo de sobrevivência. Todas as vezes que eu saio da presença, eu tenho que criar recursos para continuar vivendo. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele enviou o seu Filho. Sabe para quê? Para nos encontrar. Nesse caminho que nós estávamos indo de perdição, nós fomos encontrados e alcançados pela graça, que nos trouxe de volta para a casa do Pai. Ei, você agora está reposicionado, e o teu destino é a casa do Pai, aleluia, queridos. Celebre isso. Nós precisamos entender essas questões, porque senão, a gente só fica esperando o próximo dia, e é mais um dia. Tem esperança. Ouvimos um ditado que todos somos filhos de Deus. Quem já ouviu isso? Todos somos filhos de Deus. Eu quero te dizer que nem todos. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, foram dado o direito de serem feitos filhos de Deus. O texto já está dizendo. Ele veio para os judeus. Os judeus o rejeitou. Mas existe uma vírgula. Mas todos quantos o receberam, foram dados o direito de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, agora, em Cristo, nós temos o direito de chamar Deus de Pai, porque Ele colocou em nós um espírito de adoção, a qual clamamos, Abba, Pai. Então as pessoas podem dizer: eu sou filha de Deus. Se você aceitou a Cristo, se você aceitou o primogênito de Deus, então você também é filho. Agora nem todos são. Pastor, mas o que eu preciso fazer para ser filho de Deus? Abra teu coração para que Jesus possa entrar e fazer morada. Convida a Ele e diga: Senhor, até agora eu vivi de uma maneira
onde as minhas forças falavam mais alto. Mas agora, Senhor, eu quero que Tu tenha acesso a tudo. Ei, não deixa a reserva para o Senhor. Deixa Ele agir por completo. Ele não quer uma parte de você, Ele quer você por completo. Irmãos, herança é para ser celebrada e não disputada. Na forma humana, nós, quando falamos sobre herança, entendemos que quando o pai e a mãe morrem, os filhos recebem algo. E existe também um ditado que diz que você só conhece a família depois do inventário, no momento da partilha de bens. Porque no contexto humano, a nossa visão está em valores. Mas na visão do reino de Deus, herança é para ser celebrada, é para ser festejada. Sabe por quê? Porque herança não é algo que se conquista, é uma transferência. Para que alguém seja herdeiro, sabe o que precisa acontecer? Ele só precisa nascer em uma família. Ele só precisa fazer parte de uma família. Porque herança não é uma conquista, é uma transferência dos pais para os filhos. E sabe o que aconteceu? A morte de Cristo e a sua ressurreição nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus e mais, co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que pertence a Jesus também pertence a você, crente. Aleluia! Então celebra a herança. Tudo aquilo que é do Pai também é nosso. Nós entramos nessa família, nós somos herdeiros. Você é herdeiro de uma promessa. Então festeje. Quando as pessoas apontarem o dedo e dizer alguma coisa contra isso, você precisa dizer: não existe mais condenação, porque eu estou em Cristo Jesus. Em nossos lábios precisa ter proclamações e não murmurações, não reclamações. A herança, ela não é comprada, ela é recebida, mas não pode ser administrada por criança. Lembra o que está escrito nas embalagens dos remédios? Mantenha fora do alcance das crianças, não é assim? Por quê? Se uma criança tiver acesso a esse medicamento, ela não vai olhar a receita, ela não vai ver a bula, ela vai mandar para dentro como se fosse bala. E é problema, porque ela não sabe administrar. Então, herança não é entregue à criança. Quando eu li esse texto, o meu coração explodiu, porque eu pude entender que tem coisas que não estão ainda em nossas mãos, porque nós não acessamos, porque nós não amadurecemos o suficiente para tocar e usufruir daquilo que Deus preparou. Gálatas, o capítulo 4, versículo 1 diz: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Olha esse texto. Quando eu li isso, saltou no meu espírito. Mesmo que o herdeiro seja dono de tudo, se ele for menino, ele não é diferente de um escravo, porque ele não pode acessar a herança, porque a herança, se for entregue a um menino, ele não vai administrar bem. Sabe o que Deus está esperando de nós? Que nós cresçamos, que nós possamos amadurecer, para que aquilo que já está preparado, não é que Deus está preparando, já está preparado, nós possamos acessar e desfrutar. Porque do que adianta ter herança e saber que temos e não usufruir disso? Eu quero que você habilite dentro de você essa palavra, que você possa a cada dia dizer: eu sou filho e por isso sou herdeiro, e eu quero viver tudo que Deus tem preparado para mim, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu nasci para vencer. O Senhor tem preparado para você um futuro brilhante, você recebe isso? Então comece a crescer. O tempo de brincar de carrinho passou. Enquanto a gente é criança, a gente come coisinhas Danoninho, coisinha boa, que eu gosto também. Mas quando a gente cresce, a alimentação também muda, os nossos modelos também mudam.
as nossas referências mudam, porque agora você cresceu, então o teu campo de visão é muito maior. Vamos crescer, igreja. Vamos acessar aquilo que Deus tem preparado para nós. Herança é para crente maduro. Remédio e veneno, o que difere é a dosagem como é administrado, não é assim? Se uma criança pegar um remédio, se ele tomar além da dosagem, isso vai ser veneno para ele, não vai? Então é isso que Deus está ministrando aos nossos corações. Ele quer que você possa entender, conhecer o coração dele, para que você possa saber o que ele colocou em suas mãos, para ser bem administrado. É muito bom nós pregarmos que tudo vai dar certo, e nós pregamos muitas vezes o evangelho das flores, mas não do espinho. Falamos de nós vencermos, mas nós não falamos das nossas derrotas e dos tombos que levamos no dia a dia. Ei, o evangelho de Cristo tem renúncia, tem preço. É você a cada dia matando um leão, é você rasgando o urso. Sabe por quê? Porque onde Deus vai te levar é necessário o tempo das ovelhas malhadas. A maioria das pessoas que ganham na loteria, elas acabam sem nada, sabe por quê? Porque veio fácil. E tudo que vem fácil, também vai fácil, porque desconhece o custo de ter. Recebeu fácil, então se gasta também fácil, porque não houve o processo de amadurecimento. O Senhor não quer dar nada de uma vez só. Ele vai colocando em nós porções, para que você possa interagir com a sua vontade. A parábola do filho pródigo fala da história de uma família. Fala de um pai amoroso, de um filho que é o mais velho e dedicado ao trabalho, e de outro mais moço que quer ir embora de casa. O filho mais novo pede a sua parte na herança. E sabe, amados, na cultura judaica, quando um filho pedia a sua parte na herança enquanto o pai estivesse vivo, ele estava dizendo para todos que queria ver o seu pai morto. Então, para esse pai era uma vergonha. Ninguém usufrui de herança com os pais vivos. Esse filho não queria mais seguir as regras de casa. Ele não queria mais estar debaixo da realidade do sistema da casa do pai. Ele queria viver o mundo, viver a sua liberdade, fazer as suas próprias escolhas. E o texto diz que o pai entrega a herança a esse filho. E ele vai para uma terra distante e gasta tudo de uma maneira irresponsável. O texto diz, gasta com meretrizes, com prostitutas. Cai no mundão, porque agora ele quer viver a sua liberdade. Não é assim que muitos dizem? Eu quero aproveitar. Esquece que não é aproveitar, está desperdiçando. Aquilo que para o mundo é aproveitar, para a igreja é um desperdício. Paulo dizendo, o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda para ganhar a Cristo Jesus. O que para mim tinha importância hoje não tem mais, porque agora eu conheço o meu Senhor. O texto diz que esse filho perdeu tudo e chegou ao ponto de estar cuidando de porcos. Foi se empregar em um lugar onde cuidava de porcos. Na cultura judaica também, porco é visto como um animal imundo. Ele só não chegou no fundo do poço como cavou um pouquinho mais. Ele estava num lugar onde ninguém queria estar, nem os servos.
de tal forma que ele desejava comer o que os porcos comiam. Mas caindo em si, caindo na real, é isso que muitas vezes nós precisamos fazer, é cair na real. É parar de fantasiar e ver a realidade. É quando a gente cai na real que as coisas começam a mudar. É que eu começo a sair do fundo do poço e começo a acessar o que Deus tem preparado. Porque enquanto eu estou arrumando desculpa, nada acontece. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Chega de desculpa, é necessário cair em nós, cair na real. E ele decidiu, eu vou voltar para casa. A primeira coisa que acontece quando a gente cai na real é uma decisão. A desculpa é deixada e a decisão entra na situação. Ele disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque nós só reconhecemos o valor das coisas depois que perdemos. Por isso é necessário voltar para onde realmente nós temos uma identidade. Não é assim. Nós só damos valor a um casamento depois que esse casamento acaba sendo perdido ou destruído. Nós não podemos esperar chegar numa situação de poço para reconhecer que nós éramos abençoados, que nós tínhamos tudo na casa do Pai. O texto diz que depois que ele gastou a sua herança, ele foi para um lugar onde ninguém queria estar. É sempre assim. Existe uma consequência, nós somos frutos das nossas escolhas. Aquilo que eu estou decidindo é onde eu vou habitar. Aquilo que eu estou falando é a minha construção para o futuro. Então ele ensaia um discurso, ele diz, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, então me recebe como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. Aquele filho só havia esquecido uma coisa, que filho é sempre filho. O fato de ele ter saído da casa do pai não mudou o que o pai sentia por ele. Queridos, o que você faz não muda o que Deus sente por você. O que Deus sente por você vai mudar o que você faz. Você pegou isso? É o amor de Deus que transforma você, que me transforma. Na cabeça dele, ele não tinha mais direito de voltar para casa no mesmo lugar, na mesma posição. Mas filho sempre será filho na casa do pai. Porque não é uma herança que define um filho, é o coração de voltar e dizer, eu me arrependo. Por isso, quando ele voltou para casa, o pai restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. O que ele diz? Traz roupas novas para o meu filho. Sabe o que significa roupas? Vestes, santidade. Está dizendo, filho, você estava no mundo, você estava perdido. Essas vestes que você está usando, você está como um maltrapilho. Aqui, na casa do seu pai, as vestes é de santidade, esse é o sistema. Eu quero devolver isso para você. Eu quero te vestir com distinção. Lá em Apocalipse diz que linho fino são os atos de justiça dos santos. Vestes é santidade. Diz mais, traga o anel para que eu possa colocar no seu dedo. Anel simboliza autoridade. Na cultura judaica, as famílias importantes carregavam um anel com um brasão. E quando eles precisavam pagar alguma coisa ou fechar algum negócio, eles colocavam, chancelavam com aquele anel e dizia, a minha família, o meu pai vai pagar.
a minha casa está pagando essa dívida. É isso que aconteceu comigo e com você. Você recebeu um anel de autoridade, onde você pode colocar esse brasão e dizer: o meu pai, ele é responsável por mim, o meu pai cuida de mim, aleluia. E disse mais: meu filho, você está descalço. Quem anda descalço é escravo. Aqui na casa do teu pai, você precisa colocar sandálias. Você é filho, você não pode andar de qualquer jeito. E disse ao servo: prepare o novilho cevado, aquele novilho que está sendo engordado. Talvez eles nem soubessem por que o pai estava engordando aquele novilho, mas eu quero te dizer que desde o dia que aquele filho saiu de casa, o pai já estava preparando a festa de volta. Você recebe isso, queridos? Desde que aquele filho saiu, o pai já estava engordando o novilho para o churrasco. Que coisa tremenda! Tragam e preparem aquele novilho. O novilho, não era qualquer um, era especial. E o texto diz que quando o filho mais velho está voltando do campo, ele chega perto da casa e vê que algo está diferente. Tem barulho de música, tem dança, e ele pergunta a um dos servos: o que está acontecendo? O seu irmão, ele voltou, e o seu pai está fazendo uma grande festa. Aquele irmão ficou irado, e ele questionou o seu pai. Ele disse: esse teu filho saiu, gastou tudo, e agora volta para casa e você faz uma festa? Enquanto eu te sirvo há tanto tempo, e eu não ganhei sequer um cabrito para me alegrar com os meus amigos, para celebrar com os meus amigos. Olha a visão desse irmão mais velho. O filho mais novo estava voltando para casa, mas ele estava preocupado com a herança, ele estava preocupado com o novilho. E você mata o novilho e faz uma churrascada dessa, e eu estou aqui te servindo como um escravo. Mentalidade de escravo. Ei, os dois estavam perdidos. Um porque saiu de casa, e o outro estava perdido dentro de casa, porque não se via como filho. Nós podemos estar dentro da igreja, se a gente não se vê como filho, a gente sempre está fazendo alguma coisa para trabalhar para Deus, arrumando um meio de conquistar o amor de Deus. Mas o amor de Deus não é conquistado, é recebido. Esse irmão mais velho, ele está focado naquilo que o pai está fazendo, mas perde a real resolução de tudo. Por quê? O pai disse: meu filho, o teu irmão, ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi encontrado. É motivo de celebrarmos, é motivo da gente fazer festa. Sabe, queridos, perceba a relação morto e perdido, porque a pessoa que está perdida, ela está andando num caminho de morte, e fala: encontrados e vivos. Nós precisamos fluir debaixo de uma palavra. Sabe, a igreja de Jesus não pode ser a igreja do irmão mais velho, aquela igreja que quando alguém sai, vai para o mundo, se desvia, quando volta a gente fica olhando assim: olha só, caiu lá no mundão, fez tudo o que tinha que fazer, agora volta para a igreja. Não, a gente tem que fazer uma festa, porque ele estava perdido e foi encontrado. Ele voltou para casa. O lugar de filho é na casa do pai, aleluia. Esse é o lugar. Nós temos que parar de brigar por causa de cabrito. É uma coisa tão pequena. A gente está brigando por causa de cabrito, enquanto Deus preparou algo extraordinário e sobrenatural. Queridos, tem muito mais para você. Você recebe isso? Deus está estabelecendo sobre a igreja um tempo novo, onde a igreja não é a igreja do irmão mais velho. Nós não estamos olhando para as coisas, nós estamos olhando para as pessoas. Nós iremos investir em pessoas, porque Jesus morreu por pessoas, por gente. É relacionamento que precisa acontecer.
Eu quero que você se coloque de pé, amados. Eu quero convidar o ministério aqui na frente.